Ao mesmo tempo que nós amamos a tecnologia, ela acaba nos amedrontando um pouco. E é isso que diversos livros e diversos filmes têm trazido, principalmente nessa onda do terror, aonde a inteligência artificial acaba ultrapassando os seres humanos e acaba se tornando um risco. Essa série nova da Netflix traz essa mesma ideia e eu vou trazer a crítica para vocês de uma parte sem spoiler nenhum e de outra comentando o que eu achei sobre essa série, sobre esse final, com mais detalhes e aí sim com spoiler. E como adendo, eu trago também algumas outras obras, se você gostou dessa obra inicial, que talvez deixem essa experiência de vocês um pouco mais interativa. Mas antes de começar esse papo, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que é super ligado nas tecnologias. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica da série Cassandra, da Netflix, que chegou no dia de hoje. E esse seriado é bem curtinho, é um seriado alemão, ele tem 6 episódios, e vai contar a história de uma família que se muda para uma casa que estava há 50 anos fechada, e quando eles chegam lá, para a surpresa de todos, eles acabam descobrindo que ali era uma casa protótipo de uma inteligência artificial. Então, antes de tudo aquilo que a gente já conhece, essa casa já tinha uma automatização e também tinha uma robô que faz à frente desse comando da casa. E quando eles chegam lá, eles acabam despertando essa robô, que é a Cassandra, e ela logo toma conta dessa família. Ela diz então que ela vai deixar toda a experiência muito agradável. Então ela consegue apagar e acender as luzes, lavar as louças, pela máquina ali, claro, e também consegue fazer os assados. Então ela toma cuidado de tudo da casa mesmo. Inclusive, em cada cômodo tem uma pequena televisão, onde a gente consegue ver o rosto da Cassandra e onde ela consegue se comunicar com todo mundo. Mas tudo que parecia ser um sonho se torna um pesadelo quando essa inteligência artificial começa a interferir de fato nessa família e começa a tentar prendê-los ali por perto e fazer de tudo para que essa família não vá embora. E aí sim a gente começa numa história de terror, como a gente já estava imaginando, de uma inteligência artificial que se torna uma psicopata total. Como prometido, minha crítica sem spoiler, eu posso dizer a vocês que é uma série bem curtinha, dá pra você maratonar tranquilo, assim como eu fiz, então não é nada tão pesado assim, e a história em si também não é pesada, é uma história que poderia ser muito mais voltada para o terror, só que na maioria dos episódios ela está ali voltada para o suspense. E isso até que pode agradar alguns públicos. Para mim, eu acredito que ele poderia ter pesado um pouquinho mais a mão ou mostrado muito mais da periculosidade que a Cassandra poderia propor a essa família. Aqui ela é perigosa, mas isso acontece mais ali nos episódios finais. E é uma série que tem um plot twist que até que foi agradável, deu um pouco mais de intensidade para a personagem, que é a Cassandra, e deixou algumas coisas explicadas. Por mais que eu já tenha visto essa mesma história em diversos outros lugares, e depois na parte com spoiler eu comento com vocês algumas obras que são similares, mesmo assim essa série ela tenta trazer um pouco de originalidade, tenta trazer um pouco de justificativa diferenciada para a personagem, até mesmo a ideia da criação dessa inteligência ser feita lá nos anos 60 e não aqui na contemporaneidade, por mais que não faça muito sentido se a gente for pensar bem, mas mesmo assim ele vem com essa onda meio dos Jetsons. Se você vê um pouquinho você vai acabar lembrando, assim, principalmente do formato das televisões, do modo como essa robô se movimenta pela casa, e até que nesse sentido foi ok, funcionou. A série como um todo ela funciona, gostei muito dos episódios finais também, gostei da grande virada do roteiro, quando trouxe um novo elemento. Não foi aquela série zona de terror, mas ela ficou ali no campo de conforto, numa série mediana que dá pra você assistir tranquilo. Não é nada que vai ficar gravado na sua memória, mas também não vai ser nada que vai ser expurgado imediatamente. E agora sim eu entro numa parte com spoiler. Eu vou deixar uma observação aí para que vocês fiquem em alerta. A Cassandra, então, a gente acaba descobrindo que ela era uma pessoa lá nos anos 60, uma mulher chamada Cassandra, que vivia com o seu esposo e com o seu filho adolescente. E ela acaba descobrindo que ela tem um câncer terminal em várias partes do seu corpo. E esse câncer só aconteceu porque, além de ela estar num relacionamento abusivo com o marido que trai ela, que é meio estúpido, que tem uma criação muito estranha ali com o filho dela, porque ele tem medo que ele seja um menino gay,
Então é bem complicado mesmo a situação ali daquela família. Além disso, ele trabalhava como uma espécie de cientista que não dá para entender muito bem com clareza aonde ele trabalha, mas por ter esse trabalho inventivo, ele leva ela, quando ela está grávida do segundo filho, para fazer uma ultrassonografia, mas é uma ultrassonografia piloto. E ali eles usam radiação, e isso faz muito mal tanto para ela quanto para a criança. Então ela tem câncer em todos os órgãos muito tempo depois, ou na verdade não muito, acho que poucos anos depois ela acaba sendo diagnosticada com essa doença. E é nesse momento em que ela é diagnosticada, ela percebe que ela não vai conseguir sobreviver, ela fica com muito dó do seu filho, de ser deixada sozinha, e depois a gente vai entender que ela tem dó de mais uma pessoa específica, e aí o esposo dela fala que tem uma ideia ali que foi deixada ali no laboratório por questão ética, que eles não estão desenvolvendo mais, que nada mais é do que tentar pegar toda a natureza de um indivíduo e colocar numa máquina. Então, sentimentos, memórias, tudo como se tivesse mesmo pegado a alma dela e colocado ali. E eis que ela decide, então, participar desse experimento e acaba se tornando a Cassandra, que é esse robô. Então, os cientistas também criam toda essa automatização da casa. Então, quando ela vem com esse novo corpo de lata, ela é realmente a Cassandra, cuida de toda a família e consegue, inclusive, mexer ali nas máquinas. Lembra que eu falei para vocês que ela estava cuidando não apenas do filho, mas mais de uma pessoa. Essa segunda pessoa que ela volta para cuidar no corpo dessa robô é nada mais do que a filha dela, que nasceu completamente deformada, afinal as duas foram expostas por uma radiação gigantesca. E eis que o esposo dela, no suprassumo da vilania, ele também não gosta dessa criança e pede que ela deixe essa criança escondida da sociedade. Na verdade, ele queria meio que matar ela ali logo que ela nasceu, só que a Cassandra acaba impedindo. E eis que ela fica criada ali no porão. Só que a Cassandra fica completamente violenta e raivosa quando esse marido acaba levando a amante para casa com um bebê pequeno. Bebê este que era filho do seu esposo também, em uma das puladinhas de cerca. E aí a gente vai entender o porquê que essa personagem ela é tão assim enraivecida, tão voltada para a família, porque de fato ela ficou muito enraivecida com seu esposo. Que esposo este que ela deixou presa ali com toda a questão ali das amantes, dos filhos, do filho natural dela, e aí ele promete que se ela o soltar, aí sim ele vai levar essa criança para longe, deixando ela apenas sozinha, afinal eles acham que essa mecânica de uma robô ali não funcione tão bem. Eu falei para vocês que ia ter spoiler, então vocês não precisam reclamar ali embaixo. Eu deixei aqui o alerta ali embaixo. Eu gostei muito dessa história que ele deu o que é essa personagem, por que ela tem tanto esse apego familiar. E também mostrou que ela não é a grande vilã da história. Mostrou que, na verdade, ela é apenas uma pessoa mal compreendida e agora um robô mal compreendido. Mas que isso não justifica as atitudes dela ali na contemporaneidade, quando ela encontra essa nova família. Porque ao contrário dela ficar contra a ideia dos maridos ali, obsessores, ela fica meio que apaixonada pelo marido da outra, fica odiando a esposa dessa relação nova. Então não faz muito sentido, ela não tem nem um pouco de sororidade. E eis que no final da história toda, pelo que dá a entender, a Cassandra meio que se suicida, porque aí essa nova mãe acaba ali numa luta corporal, acaba encontrando os esconderijos e acaba encontrando o esconderijo aonde vivia essa criança que tinha esses problemas de deformação, porque na verdade toda aquela galera lá fugiu e deixou a criança para trás, ficando apenas com a Cassandra, que era um robô e não tinha condição de cuidar de criança. Eu até pensei rapidamente, mas por que ela não ligou para a polícia, para o conselho tutelar? Mas aí eu lembrei que ela estava nos anos 60, então não tinha automatização com o telefone. Tem várias cenas da contemporaneidade que ela liga ali para emergência, liga para a polícia, então ela é muito mais esperta hoje do que era ontem. Por mais que isso também abra um pouquinho de ideia de como que ela se automatizou sozinha para os telefones, que ela não era automatizada naquela época, porque nem existia essa tecnologia. Então, se você caçar, você vai achar bastante ponto fraco dessa história, bastante furo no roteiro. Pelo menos esse foi o que eu citei, que eu vi de memória rápida, assim. Mas, enfim, para finalizar a trama, ela se confronta com a própria filha, aí essa mãe real acaba falando para ela, olha, você quer tirar uma mãe dos seus filhos, você quer ser uma assassina, você jamais vai me substituir. E aí meio que ela acaba tendo uma crise de consciência que ela não teve na série inteira, nos outros 5 episódios, afinal isso estava sendo repetido diversas e diversas vezes para ela, inclusive por essa própria mãe, você nunca vai me substituir, você é apenas um robô. Mas naquele momento específico ela tem uma crise de consciência, porque parece que essa criança foi o calcanhar de Aquiles para
ela. E agora sim, sem spoiler nenhum, vou deixar aqui sem spoiler, aqui a gente consegue falar sobre outros assuntos que, se você gostou dessa história, tem esse livro aqui, ó, Quem Era Ela, do G.P. Delaney, que é uma história que fala também sobre uma casa automatizada, uma mulher que acaba se mudando para uma casa que é completamente inteligente, e aí, pelo que eu me lembre, tem um lado de terror que essa casa acaba se voltando para essa nova moradora. Então eu gostei bastante. Tem também, claro, o livro do Isaac Asimov, Eu Sou a Lenda, só que aí uma outra ideia de robôs mesmo tomando a frente, que é legal até. E tem diversas outras obras que eu acabo citando por aqui que tem essa ideia do inteligência artificial tomando o mundo, fora a Megan. Tem também um outro filme com a Megan Fox, que eu não lembro muito bem qual é o nome, mas está recheado. Porque é um debate que é muito contemporâneo. Essa ideia de será que nós estamos em risco com tanta evolução, com tanta tecnologia que acaba se descobrindo a cada vez mais? Será que realmente nós seremos vítimas de uma nova onda aí de violência não vindo pelos humanos, mas talvez por máquinas? E isso também é trazido pela ideia do fake news, que também é muito importante e relevante no cenário político, e acaba tomando certas decisões, ou pelo menos influenciando a população para tomar decisões. Também tem essa ideia do deepfake, que são pessoas que são do nada pela inteligência artificial trazidas para falar coisas aleatórias, apenas por imagens e falas que foram coletadas. Então realmente é uma ideia bem interessante, é um perigo bem imediato que a gente precisa pensar o que está acontecendo, e esses filmes acabam trazendo. Por mais que a Cassandra não seja o master da ideia de que a gente vai sair pensando sobre esses assuntos, mesmo assim é uma obra que vale a pena. Então agora finalizo minha crítica, agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso vocês tenham outras obras similares, escrevam aí embaixo para trazer a riqueza para essa experiência como um todo.